Oi, gente, eu sou a Bia e hoje a gente vai fazer um desafio de ler por 12 horas. Aparentemente aconteceu alguma coisa bem feia nessa cidadezinha. Ele faleceu na mesma cama que ela, se suicidou ou foi morto na. Não serão 12 horas seguidas, porque eu não acho que eu sou capaz disso, né? Mas a gente vai tentar ler por 12 horas. Por que que eu quis fazer esse desafio? Gente, basicamente eu gravei esse vídeo aqui, vai estar aparecendo nos cards se você ainda não assistiu, onde eu li baseado no tempo das minhas músicas mais escutadas de 2024. E, gente, eu li tanto nessa semana, nesses 3 dias, na verdade, que vocês não têm noção. Eu me diverti, eu fiquei menos ansiosa, eu fiquei menos no TikTok, menos no Instagram. E aí eu pensei, gente, vou me esforçar de novo, gravar um desafio pro YouTube e ainda ler mais e ficar menos ansiosa. Então, por isso que eu estou aqui fazendo esse desafio de 12 horas de leitura. Eu quero falar que, assim, ó, agora já são 9h47 e eu já comecei um livro enquanto eu tava fazendo as minhas coisas aqui de manhã. E ele vai ser contado no desafio. Me desculpem, gente, eu faço as regras aqui. Não, brincadeira. Mas assim, poxa, eu li o livro, sabe? Eu tô escutando, gente, o memoir da Carrie Fisher, que faz a Princesa Leia em Star Wars, né? Chama Wishful Drinking. E eu já escutei 2 horas e 9 minutos. Mas aí, como eu escutei na velocidade 2, deu mais ou menos 1 hora só de desafio. Ainda falta 1 hora pra eu escutar e eu vou terminar esse livro. Gente, eu estou amando. Memoir, pra quem não sabe, é um livro de memórias. Então aqui a Carrie Fisher, ela simplesmente reuniu várias memórias dela sobre a vida dela e ela tá contando. Wishful Drinking também é um show que ela faz, então se vocês pesquisarem, acho que no YouTube, vocês conseguem achar vários cortes desse show. E, gente, que mulher! Eu acho que tem algumas pessoas que não sabem, mas eu trabalhei na Disney. Aqui tá minha name tag, Beatriz. E aqui é a minha outra name tag com meu apelido, Bia, né? E eu trabalhei especificamente num brinquedo de Star Wars. Então, gente, eu via diariamente o impacto que essas figuras femininas fortes, como a Leia, a Padmé e a Rey, tinham em crianças. E ler o memoir dela me fez sentir como se eu fosse amiga dela, sabe? É uma história muito leve. A Carrie Fisher, ela teve problemas com o abuso de substâncias. Ela também é bipolar. E aí ela vai levando a gente ao longo do livro sobre várias histórias da vida dela. Ela conta, por exemplo, sobre o falecimento do melhor amigo dela. Ele faleceu na mesma cama que ela. Eles estavam dormindo juntos. Só que assim, ela. Gente, quando eu falo isso, parece um horror, né? Eu dei risada enquanto ela contava, porque ela é muito engraçada. Ela tem um senso de humor muito gostoso. É ela que narra o audiobook. E aí, gente, no meio do audiobook, ela dá uns gritos. E ela fala mais alto. E aí, às vezes, ela sussurra. Ela é muito querida. Tipo assim, eu estou encantada. E é muito louco pensar que, assim, ela já faleceu, mas ao mesmo tempo, escutar a voz dela parece que, gente, eu sou amiga dela, parece que ela tá me contando várias fofocas sobre a vida dela. É uma experiência muito gostosa. Eu já tinha lido um outro memoir, que é o da Janet McCurdy, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, sabe? Eu li também pelo audiobook dela mesmo, narrando, e foi uma experiência muito legal. Assim como a Carrie Fisher, ela tem um humor excêntrico, que conta, assim, histórias mais difíceis, mas com um toque de humor e leveza que deixa mais fácil de você digerir tudo aquilo, sabe? As atualizações de leitura. Finalizei o Wishful Drinking da Carrie Fisher e agora são 4 horas. Eu comecei o desafio acho que 9, né? E aí eu li uns 40 minutos só. Foi pouquinho, porque faltava 1 hora do audiobook. Eu escuto na velocidade 2, mas tem coisas que eu volto pra entender certinho ou pauso pra eu mesma ler, sabe? Então ela leu, aí eu pauso e eu releio ou paro pra anotar. Então aí acaba que eu perco um pouco mais de tempo e não é os 30 minutos cravados e exatos. Então, no timer, a gente tá com 10 horas, 24 minutos e 31 segundos faltando. Pouquinho, né, gente? Eu queria muito ler o reaparecimento de Rachel Price, da Holly Jackson. Eu já li todos os livros dela, menos esse. E eu tô muito animada, mas aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou fazer um reading vlog só pra ele. Vocês assistiriam? Mas eu tava na vibe de ler alguma coisa de thriller, porque eu quero algo que me instigue a ler, sabe? Onde eu fique viciada. E eu escolhi um. Só pra mostrar pra vocês o tempo, 10 minutos e 10 horas. Quem me dera fosse 10 minutos, 10 horas e 24. E o livro que eu escolhi pra ler agora foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Eu já li Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe, e eu adorei, eu amei a escrita dele. Então confesso que eu estou bem animada pra ler esse. E, gente, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas em São Paulo tá muito calor. Por isso que eu tô com essa cara de cebosa. Sério, gente, que calor. Eu odeio calor. Por isso que eu gosto muito de frio, porque no frio você se empacota de roupa e fica quente. No calor, eu posso estar como vim ao mundo, sem nenhuma roupinha, e vou tá passando calor ainda. Bia, sobre o que fala O Beijo do Rio? Não sei, risos. Eu não leio sinopse, eu acho que vocês sabem disso, se não,
Surpresa, não leio nenhum tipo de sinopse. Eu sei que é um thriller, é um suspense, né? Isso só por ser do Volpe, eu fiquei com vontade de ler. Mas eu sei que aqui tá escrito assim, ó. Mergulhar nos pecados do passado pode ser uma viagem só de ida. Que eu saiba, tem alguma morte e tem jornalista na história, mas eu posso estar enganada. Eu li a sinopse acho que uma vez e faz mais de meses, então não lembro claramente. Mas é isso, eu vou lendo e aí eu vou dando atualizações pra vocês. Quando eu tiver ali em uns 20%, eu venho contar sobre o que é a história. Tinha falado que quando eu tivesse em 20% eu ia vir resumir, entretanto não. Eu acho que já deu pra pegar mais ou menos sobre como vai ser a história. E aí, vocês viram, gente, que eu peguei os marca-textos combinandinho com a capa, peguei um verde água e um vermelho, tô usando os dois. Eu amo fazer isso e eu uso esses da Mildliner, eles são ótimos. Mas agora falando sobre o livro. A gente tem essa cidadezinha do interior, eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas eu posso olhar aqui pra falar pra vocês. E aparentemente eles são, tipo, muito retrógrados, chama Água Doce. Eles são muito retrógrados no pensamento e tal. É uma cidade muito religiosa. E aí, o nosso protagonista é o Daniel. E o Daniel, ele é um repórter que fugiu pra São Paulo. Essa cidadezinha é no Rio de Janeiro. E aí, dá a entender que ele e o Romeu, que é o filho do apóstolo da igreja, tiveram ali um caso ou se gostaram. Não sei se eles chegaram a se envolver. O Daniel, aparentemente, ele tem algum trauma muito grande. A gente não sabe o que é, mas dá pra ver que ele tem, tipo, parece que é um PTSD, sabe? É um transtorno pós-traumático, parece que é alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza. Tô só chutando aqui. E o que eu tenho certeza vou contar pra vocês. A primeira cena desse livro é sobre uma peça de Romeu e Julieta. Acontece em Água Doce, em 2 de abril de 2019. Essa cena, ela é tipo uma releitura de Romeu e Julieta, só que LGBT. Então é Romeu e Júlio. E aí quem tá fazendo o Romeu é o filho do apóstolo, que chama Romeu. E aí, gente, ele morre de verdade. Ele toma o veneno, né, na peça. O Romeu toma o veneno quando ele vê que a Julieta, que no caso é o Júlio, tá morto. E ele toma o veneno. Só que o veneno era de verdade, ele morreu no palco. Tem uma menina que é casada com ele, que tava noiva dele, na verdade. Eu não sei qual que é o nome dela, ainda não decorei. Jéssica? Acho que é Jéssica. E aí ela vai atrás do Daniel em São Paulo e fala: eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você investigue isso. E por que que ela pede ajuda dele? Por ele ter essa ligação, né, com o Romeu e também porque, gente, ela acha que não foi suicídio, foi dado como suicídio pela polícia, só que ela fala, meu, não foi suicídio porque eu tô grávida, e ele não faria isso. Além disso, ela tem um áudio do pai dele, que é o apóstolo, dizendo que queria ele morto, e também o Daniel, gente, ele trabalha numa revista que faz essas investigações, então assim, é meio coerente ele fazer aí esse jornalismo investigativo. Só que o Daniel, ele se mostra muito resistente, sabe? Ele não quer voltar ao passado dele. Ele foi pra um hospital mental, não sei o nome aqui, gente, fugiu. Mas ele também passa por uma psiquiatra. Então, assim, aparentemente aconteceu alguma coisa bem feia nessa cidadezinha e eu tô até com medo de ler o que é. Porque a gente sabe que essas cidadezinhas do interior acontecem geralmente as maiores barbaridades do mundo por conta do preconceito, da intolerância, as coisas que, tipo, os crimes que deixam passar porque, ai, é aceitável, sabe? Então, confesso que eu estou com um pouco de medo, mas tô gostando até agora. Eu tô na página 40, eu vou ler mais, porque eu tô amando a história, tipo assim, tá viciante. Eu quero muito desenvolvimento e eu gostei muito que, além do mistério sobre a morte do Romeu, se foi suicídio ou não, a gente vai ter o desenvolvimento do passado do Daniel. E eu acredito que, assim, ele tá meio relutante em investigar isso, mas ele tem uma amiga hacker que vai hackear as coisas pra saber as informações. E aí eu acho que alguma coisa vai despertar o interesse dele pra ele investigar. E quando ele for pra cidade investigar, né, eu acho que ele vai ser confrontado pelo passado dele. E aí a gente vai conseguir acompanhar mais. Ai, tô muito animada. Bom dia, divas. Dia 2 do desafio. E assim, tô aqui de cara lavada. Agora tá bem cedinho, são 7h30. E eu realmente tô de cara lavada porque eu só lavei meu rosto, nem fiz skincare, nem passei nenhuma maquiagem. Mas eu não ia vir aqui tá com a maquiagem na cara às 7h30 da manhã, né? E aí, gente.
vamos de atualizações de leitura, tudo que eu li ontem, né? Eu li mais ou menos quando eu tava na página, acho que 40, eu vim falar com vocês sobre o que se fala o livro. Mas agora, eu li ontem até a página 91. E, gente, eu estou amando, vocês não têm noção. O Daniel, ele tá investigando, e a investigação vai se desdobrando cada vez mais. Então ele começa a falar ali com as pessoas da cidade e as pessoas vão adicionando coisas à história. E aí a gente vai montando uma narrativa. Sério, eu tô amando. Confesso só que assim, meu, teve uma cena que eu achei ele muito burro, porque assim, ele tá sentado na mesa com a família, e aí, mano, a dinâmica da família é muito esquisita, é algo muito patriarcal, tipo, a mulher tem que servir, muito agoniante de ler, sabe? Principalmente como uma mulher. E aí, dois policiais que são amigos da família foram comer com eles. E aí ele joga na lata e fala: "Não, vem aqui mesmo investigar". E eles riem, porque eles acham que é piada, mas depois ele fala: "Não, tô falando sério". Só que, gente, sério, me deu um medo essa cena, porque eu fiquei com muito medo do que eles podem fazer com ele, sabe? Mas é isso, eu tô na página 91. Eu não faço ideia do que pode ter acontecido. Obviamente que fica muito óbvio essa ideia de que o apóstolo talvez tenha matado o filho, que é o Romeu envenenado. Só que eu acho que não seria isso, porque deixar tão óbvio pra no final realmente ser isso, ou talvez seja óbvio e o que vai ser a história é a batalha dele conseguir provar essa coisa que ficou óbvia, sabe? Na hora da leitura, acho que talvez esse seja um dos pontos do livro. Era tão óbvio, mas por esse fanatismo religioso que existe nessa cidade, eles não conseguem enxergar as coisas óbvias. Não sei, divaguei, mas eu acho que, sei lá, as coisas podem se desenvolver para esse rumo. Agora, sobre quanto tempo falta. Confesso, gente, que tô preocupada. A minha ideia era fazer esse desafio em 2 dias, né? Só que aí seria, tipo, 6 horas para um dia, 6 horas para o outro. Já deu errado, né? Porque a gente tem 8 horas e 21 minutos aqui para ler. E assim, não sei se vai dar certo, não sei, mas qualquer coisa, a gente estende o desafio um dia a mais, que é ali no sábado, que aí provavelmente, vamos supor que eu li tipo 5 horas de 8, né? Vai sobrar 3 horas pra ler, que aí eu acho que fica mais tranquilo. Mas eu vou aproveitar agora de manhã, vou ler um pouco, vou ler bastante no caso, e vou atualizando vocês. E deixando o timer passar, sabe? Porque não tem muito o que fazer. Atualizações de leituras. Estamos em 6 horas e 55 minutos, que faltam, né? Risos. Confesso que eu acho que não vai dar tempo, gente. De verdade, não vai dar tempo de terminar isso hoje. Mas eu acho que eu consigo baixar. Porque, tipo, é 6 horas e 55, mas é quase 7 horas, né? Eu acho que eu consigo baixar o tempo pra, sei lá, umas 3 horas. E aí, onde eu cheguei? Eu tô na página 156 e teve uma revelação bombástica no último capítulo que me deixou com vontade de ler. Não, não foi bombástica, mas vou explicar. O que aconteceu foi assim, eu tô com o cabelo preso assim de qualquer jeito, porque, gente, tá muito calor em São Paulo, de verdade eu estou derretendo. Mas, o menino, ele faleceu, né, o Romeu se suicidou ou foi morto na peça. Isso a gente sabe, é a primeira coisa que a gente lê. E antes dele morrer, ele tava ali falando alguma coisa. Mas eu, lendo, né, eu pensei assim, meu, ele tá pedindo ajuda. Tipo, socorro. É de verdade, não estou atuando. Mas aparentemente não foi isso que ele falou. E babado, a coisa que ele falou, viu? Agora eu quero entender por quê. Mas tá me dando agonia porque o personagem principal, aparentemente. Gente, eu não tô entendendo. Eu não sei se esse livro vai ter um quê sobrenatural. E se fui eu que ainda não peguei isso. Porque o personagem principal, ele tem algumas alucinações. E aí ele alucina com um tal de Jonas. Eu acho que vai ter alguma importância pra história. E ele já citou diversas vezes que ele tem uma parte da memória dele que ele não lembra. Então eu acho que aconteceu alguma coisa ali de muito ruim, porque o Romeu, ele é filho do apóstolo, mas as pessoas falam que não gostavam dele. Como que não gostam do filho do apóstolo, que é o líder da religião ali daquela cidade? Gente, não faz sentido. Eu tô, tipo assim, perdidaça. E aí ele vai entrevistando as pessoas e, tipo, vai adicionando informações em cima de informações. Só que, sério, parece ao mesmo tempo que ele descobre coisas, ele não sai do mesmo lugar. E tá me dando uma agonia. Eu tô com vontade de virar a última página e ler, tipo, o último capítulo pra entender o que aconteceu logo. E eu acho que o que tá me pegando também é por isso. O Daniel, que é o personagem principal, ele não lembra de algumas coisas. Ele tem algumas alucinações ali. Então, logo, isso torna ele um narrador não confiável. Eu não consigo confiar em 100% das coisas que ele tá falando.
Estou em choque. Meu Deus. Gente, eu terminei e eu não tenho palavras, assim, sério. Ai, eu tô muito triste. O livro é muito bom, mas o final é muito forte. É isso. Não sei. Ah, não sei o que achar, eu tô sem palavras, sério. Vou pausar o timer agora. Ainda tem 2 horas e meia de leitura. Mas, gente, sério, eu li muito, muito. Porque eu tava na página 91 e eu li até a 330. Agora eu acho que eu vou, sei lá, dar uma respirada pra digerir a história, porque é muito pesado, assim, o final. Muito, muito, muito. Esse livro, eu não tenho gatilhos, então eu não leio gatilhos, mas quem tem que ler. Porque, meu Deus do céu, sério, eu sabia que ia ser algo sujo, algo pesado, porque dava pra sentir, sabe? Só que uma coisa é você achar, outra coisa é você realmente ler o que aconteceu na história. Muito triste, e foi o que eu falei, é mais triste ainda pensar que isso não é uma ficção, acontece na vida real. E o final, pra mim, ai, muito triste. Eu não vou falar, quase contei. Mas a última cena, chorei. Sério, chorei 2 vezes. Quando eu descobri e quando eu li a última cena. Mas é isso, já volto. Gente, finalizei o livro faz quase 1 hora e vamos lá, vamos falar sobre, né? Eu fui ver algumas opiniões das pessoas que eu gosto, eu também vi o próprio autor falando sobre, né? Eu vi a Capitu falando, eu vi o Paulo Ratz falando, e assim, o que eu tenho pra dizer, gente, é que eu adorei o livro, achei ele muito bom. A escrita do Volpe, gente, é de tirar o chapéu. Que caralho que esse homem botou nesse livro? Eu li hoje mais de 200 páginas, eu tava na página 91 e li até a página 327, 328, sem cansar. Gente, eu li, tipo assim, por 2 horas seguidas. Isso não acontece geralmente. A gente tem um tempo ali de atenção que dura muito curto. E, gente, eu consegui ficar imersa na história. E, assim, ele ia interrogando as pessoas e descobrindo mais. Eu ficava cada vez mais curiosa, sabe? Uma das coisas que eu acho que se eu fosse falar que talvez seja negativo, mas eu entendo por conta do quesito meio jornalístico e investigador da história, é a quantidade de personagens. Tipo assim, tinha muita gente. Ao ponto de. Tinha uma hora que citava um nome que eu falava, quem que é essa diva? Aí eu tinha que ficar voltando as páginas pra tentar achar, sabe? Uma coisa positiva é a quantidade de capítulos. O livro ele tem 320 páginas, mais ou menos, ele tem 60 capítulos. Os capítulos eram muito sintetizados, muito direto ao ponto, não ficava enrolando e você conseguia entender muito bem, sabe? Não era um enxugado que você olhava e falava, meu, não deu pra entender nada. Não, muito bom. Assim, eu recomendo de verdade essa leitura, só que eu peço que vocês chequem os gatilhos antes de ler. Porque tem muitos gatilhos. Mas agora, eu vou ser muito sincera com vocês, que depois disso aqui, gente, sério, eu fiquei um pouco mal, obviamente, porque não precisa ter um gatilho com isso pra você se comover com a história e ficar mal de pensar, tipo assim, sério, pelo amor de Deus. Eu acho que o que me mais impacta mesmo é pensar que eu li isso num livro que é ficção, mas que eu sei que existe na vida real, sabe? Então é muito complicado. E aí, vocês não sabem, recentemente, pra eu pegar emprestado na biblioteca americana, apareceu pra mim o livro My Vampire Plus One. Eu não sei como que ele veio pro Brasil, mas eu acho que ele tá vindo esse mês pela Intrínseca, esse mês de fevereiro, de março, no caso. E esse é a sequência do livro Morando com o Vampiro. E eu li, gente, tipo assim, 2, 3 dias atrás esse livro. Eu adorei. É um livro super besta, super engraçadinho, tipo, que você lê pra passar o tempo mesmo, sabe? E eu acho que ele vai ser o livro perfeito pra eu me recuperar desse aqui. O que eu saiba, nesse livro, a gente vai acompanhar o Reginald e ele é um vampiro. É só isso que eu sei, mas eu sei que ele vai entrar, acho que num fake dating como humana, é alguma coisa assim. Bem, isso pro desafio acabar, faltam 2 horas e meia. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa, gente. Primeiro que eu acho que eu demorei mais tempo do que eu imaginava pra ler
O Beijo do Rio, mas eu sinto que a minha leitura tava indo muito rápida, muito fluida, até ele começar a descobrir as coisas. Quando ele começou a descobrir as coisas, eu tive que ler mais devagar. Não deu pra ler, porque eram coisas pesadas, sabe? Não era como se eu pudesse ler, não, eu tinha que ler digerindo aquela informação. Então, acabou que eu demorei um pouco mais pro final. Eu não sei quanto tempo que eu demorei em exato, não consigo fazer aqui de cabeça. Mas é isso, a gente tem 2 horas e meia ainda do desafio, né? E o livro, o audiobook, ele tem 10 horas. Então, acredito que vai dar pra escutar bastante do audiobook. E é isso, gente. Escolhi uma leitura mais levinha pra atenuar com esse aqui. E eu acho legal, porque aí no vlog, no desafio, a gente vai ter uma diversidade, né? Então, eu li tanto um memoir, quanto um thriller barra suspense, quanto um romance. Olha, amei! Como vocês viram, eu finalizei às 12 horas. E sério, gente, eu fiquei muito feliz. Eu consegui ler muito. Vocês têm noção que, tipo assim, nessas 12 horas, eu li um livro inteiro de 300 páginas e escutei, finalizei um audiobook e o outro, que é Namorando com o Vampiro, eu li até mais ou menos 47%. Então, assim, achei que foi muito produtivo. Eu tô gravando a finalização do vídeo aqui porque, gente, eu esqueci de gravar naquela semana e, assim, já passou umas 2 semanas, eu tô editando o vídeo agora. E aí, pra gravar a finalização, eu não ia me arrumar. Eu falei, vou gravar da câmera do computador mesmo, aí eu conecto o microfone e fica bom. E é isso. Vamos fazer um leve recap dos livros que eu li? O primeiro foi Wishful Drinking, da Carrie Fisher. Que eu saiba, esse livro não tem em português, infelizmente. Mas eu sei que tem outras biografias dela, outros memoirs dela em português. E assim, se esse foi bom, eu aposto que os outros também devem ser. Eu de verdade recomendo muito. Hoje, mesmo depois de, sei lá, 2 semanas que eu li esse livro, eu ainda tô pensando nela. E agora, toda vez que eu penso nela, eu tenho um carinho muito maior, sabe? O segundo livro vocês viram, que foi O Beijo do Rio. Muito bom, mas eu permaneço com a mesma opinião. É um livro pesado, então chequem os gatilhos antes de ler. E eu acho que talvez poderia ter menos personagens, mas assim, gostei muito. Pra finalizar, teve Vampire Plus One, que veio pro Brasil como Namorando com um Vampiro. E, gente, eu amei. Eu não falei tanto sobre o que é a história, eu vou dar um resuminho rapidinho. A gente vai ter o Reginald e a Amélia, e os dois eles vão entrar meio que num namoro de mentira. Porque um dia a Amélia tava saindo do trabalho, o Reginald vai e esbarra nela. Nisso que ele esbarra nela, ela tá tipo assim, cara, você esbarrou em mim, você é louco. E aí ele fala, meu, finge que tá conversando comigo, ri aqui comigo, porque estão me seguindo e eu preciso despistar eles. E quem que tá seguindo ele? É meio que uma sociedade dos vampiros que estão atrás dele por algo que ele fez 100 anos atrás. E aí, ela ajuda ele fica, ai, não, tô te devendo. Corta pra... A Amélia, ela vai num jantar com a família dela e uma prima dela tá se casando e vai ter o casamento e ela brinca na mesa falando que tá namorando. Só que foi uma brincadeira, foi ironia. E a família dela não entende. E ela fica tipo assim, puta merda, vou ter que arranjar um namorado. Porque ela não queria desmentir e ela pensou, se eu arranjar um namorado falso, minha família vai parar de falar sobre isso. Porque eles não param de encher o saco dela sobre isso. Aí, por coincidência, ela encontra o Reginald em um café e ela fala, olha, você falou que ia ficar me devendo, então eu quero cobrar o favor, eu quero que você finja que namora comigo. E esse livro, se for pra comparar com um filme, eu diria que ele é uma comédia romântica de besteirol, sabe? Sabe aqueles filmes bobos, bestas, engraçados? É esse. Não vai mudar sua vida, não tem muita profundidade em relação aos vampiros, eles são pessimamente explorados, sabe? Então, não vai achando que vai ser algo The Vampire Diaries, The Originals, de jeito nenhum. O livro ele aborda muito superficialmente sobre os vampiros, mas assim, não é o que ele se propõe a fazer, então por mim tá tudo bem. É, de verdade, é um romance com migalhas de vampiro. Migalhas, migalhas. Não é um livro que vai mudar vidas, mas é um livro engraçadinho e super rápido de ler, super divertido. Eu falei que eu gravei esse vlog umas 2 semanas atrás, mas eu ainda não terminei esse livro, porque simplesmente tiveram outras leituras que eram prioridade e acabaram passando na frente. Mas assim que eu tiver um tempo livre, eu vou terminar. Porque assim, foi uma leitura muito divertida. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário se você quiser. Todas as minhas redes sociais estão disponíveis na descrição. E é isso, até uma próxima vez.